Sexta-feira da quarta semana da Páscoa. Eu sou o Padre Pedro Paulo, estamos começando mais um programa, a Bíblia no mundo de hoje. Bem, para os tontos é sexta-feira 13, dia da superstição, da ignorância. Para nós não. A 13 de maio, na cova da Iria, nos céus aparece a Virgem Maria. 13 de maio, em plena Páscoa, Salve Maria, aleluia. Hoje, os olhos do mundo inteiro se voltam diretamente para Fátima, em Leiria, para emocionar-se, rezar, contemplar, interceder junto àquele santuário mundialmente conhecido, que teve como peregrinos vários papas. São Paulo VI, São João Paulo II e agora, ultimamente, em 2017, o Papa Francisco. Ora, nós sabemos primeiramente o valor das aparições ou revelações privadas. A grande e normativa revelação é o Cristo, que está inscrito nas Escrituras e na tradição. Cristo falou aos apóstolos, os apóstolos fixaram isso nos evangelhos. Cristo fala com a igreja. E ela então produz os dogmas, os costumes, a moral, a liturgia. E destas mesmas conversas do Cristo ressuscitado com a sua igreja, urge a tradição. As aparições e revelações privadas, elas, primeiro, não são uma opção. Eu não posso ser devoto da Virgem sem crer em Cristo. Senão tudo o que ela diz é incompreensível. Ela mesma, se ela é mãe do Senhor e eu não creio no Senhor, como o contrário, dizer que crer no Senhor e que não crer na Virgem? Só mesmo uma mente perturbada como a de Lutero e dos seus seguaces? Não. Quem crê no Cristo e conhece os evangelhos, a tradição da igreja, sem dificuldade, depois do discernimento da igreja, que aponta nessas revelações autenticidade, então os católicos são convidados, sublinho, convidados a ouvi-las. Primeiro, porque são falas da mãe do Senhor ou de um santo. Sim. São privadas porque não há outra norma na igreja que não seja a tradição e a escritura. Mas quem ouve a Virgem, que nunca deixou de falar, 1917 é um momento grave na história mundial. O Brasil está enfrentando esta onda com as ações culturais do comunismo no Brasil. Eu me lembro que na minha juventude isso era um tema de chacota. A história era essa: se o cara for amigo da justiça, eles chamam de comunista. Nós tivemos tempo suficiente para demonstrar, vendo que, sim, quando alguém se propõe o aborto, a família totalmente desmantelada, a ideologia de gênero, o uso do Estado como meio, não estamos em outro lugar. Além do ateísmo sistemático, fixo, indispensável. Descristianizar e retirar a religião do caminho era uma das recomendações primordiais do velho barbudo, o Karl Marx. Pois no momento que esse sistema entra e vai então se tornar global, a Virgem se antecipa. Exatamente no mesmo mês
outubro. Quando ela termina, as aparições começadas em maio, 13 de maio, 13 de outubro, o comunismo se lança. Ela, então, na verdade, está realizando algo que nós lemos nas Escrituras e na tradição. Eles não têm mais vinho, para que o Filho haja. E no nosso caso, para nos proteger. Por isso, além da grande devoção, do terço, lembrem-se que ela veio com admoestações. O devoto de Fátima sabe o que a Virgem em Fátima disse. Passemos então, nessa sexta-feira, 13 de maio, para o Evangelho do quinto domingo da Páscoa. Está acabando a Páscoa. O tempo pascal, não a Páscoa nunca acaba, mas o tempo pascal liturgicamente está por terminar. Mais 2 domingos. Na prática 3, por causa de Pentecostes. Muito bem. Evangelho de São João, que é o evangelho que nos acompanhou integralmente durante este período pascal, capítulo 13, versículos 31 a 33a e 34 a 35. Quando Judas saiu do cenáculo, disse Jesus a seus discípulos: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, Deus também o glorificará em si mesmo e o glorificará sem demora. Meus filhos, é por pouco tempo que ainda estou convosco. Dou-vos um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Amai-vos também uns aos outros. Nisto reconhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Muito bem, temos aqui o núcleo no seu início do mistério da paixão de Cristo. Trata-se, primeiramente, de um ato de glorificação de Deus. Só para nos situarmos, o Evangelho de São João tem 21 capítulos, enormemente dividido em 2 partes, de 1:19 até 12 e de 13 a 21. Sendo que nós temos um prólogo de 1 a 18 e temos 2 epílogos no fim do capítulo 20 e depois no fim do capítulo 21, que nós ouvimos domingo passado. Esse capítulo 13 abre uma unidade de 3 capítulos, 13, 14, 15 e 16. Já que o capítulo 17, que é a fronteira entre os chamados discursos no cenáculo, ou discursos de adeus, e o relato da paixão, que começa no 18 e 19. O 17 é chamado, pela sua forma, a oração sacerdotal de Jesus. Os capítulos 20 e 21, que nós ouvimos neste período, são os relatos pascais. Mas tudo que acontecerá depois está sendo trazido aos discípulos, que nós chamamos prolipses, quando algo que vai acontecer é já trazido. Nos filmes, que nós somos a geração do cinema, o diretor pode escolher assim. Ele mostra algo dramático através de uma cena em que esse drama ainda não aconteceu, mas que sugere, faz com que quem está assistindo o filme se pergunte: mas será ele que vai matar? Será ele o monstro, o criminoso, o alienígena? Ele lança esta questão e, quando acontecer,
As pessoas então dirão: bem, de fato, ele tinha dito, estava agindo desta maneira, quando começam as investigações. Pois bem, Jesus está no cenáculo e um personagem sai, dando ocasião a Jesus de fazer uma profunda declaração. É Judas, o traidor. Nas unidades anteriores, Judas é desmascarado e sai com o demônio no coração, pronto para trair Jesus. Ele ausente, Jesus então faz uma solene declaração. Agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Sobre este tema e esta meditação do Evangelho de São João no capítulo 13, nós vamos continuar na segunda-feira.